Olá, pessoal. Essa é a primeira parte do tutorial de como realizar análises no RStudio, né? Que é o programa que a gente vai utilizar, tá? Nessa primeira parte, a gente vai dividir em 3 subitens, subtópicos, né? Sendo a primeira parte delas, a gente vai falar sobre como instalar o programa, os 2 programas, para a gente poder utilizar o RStudio para as análises. A segunda parte, como utilizar recursos e criar objetos, né, para fazer medidas sumarizadas, medidas de resumo, e apresentar alguns gráficos simples. E a terceira parte, a gente vai aprender como abrir um banco de dados, que a gente vai baixar na internet, né, de dados abertos, do Ministério da Saúde, para explorá-los, né, e fazer algumas análises simples, né? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, a gente precisa fazer o download, né, do R. Para isso, a gente vai precisar fazer download de 2 componentes, né? O primeiro deles, para começar a instalação, é o R na versão mais atual, o RCamp, né? Então, dependendo do dispositivo que você utiliza, vai ter lá, nesse link, as 3 opções de download para instalar o R, né? Linux, macOS e para o Windows, né? E aí você vai clicar, vai fazer o download desse primeiro programa para que a gente possa utilizar. Depois de fazer esse download, a gente vai instalar o RStudio, que tem uma interface mais simples de ser utilizada, que é onde a gente vai fazer todas as nossas análises, certo? Para baixar o RStudio, basta clicar no link, todos os links a gente vai disponibilizar, então basta clicar no link e fazer o mesmo processo de download, né? Nesse caso aqui eu usei o download para o Windows, tá? É importante frisar que o R é um programa gratuito, né? Então todas as opções de download elas são livres, né? Assim como a gente conta com uma série de fóruns, né, e possibilidades onde a gente pode tirar dúvidas acerca da utilização do programa. Então, uma vez feito o download, a gente vai abrir o RStudio. Observem que a gente faz download dos 2 programas, mas o que a gente utiliza é o RStudio, certo? Então, vamos lá. Depois que a gente faz o download, a gente abre, então, o RStudio e é essa tela que vai aparecer. A tela ela é dividida em 4 quadrantes, tá? No primeiro quadrante, a gente tem aqui, no canto superior esquerdo, aonde a gente vai inserir todos os nossos comandos, né? Todas as informações que a gente vai passar para o software para que ele realize as análises que a gente deseja. E essas análises, elas vão aparecer aqui no console, que é essa parte inferior esquerda, tá? Então, aqui que vão aparecer os resultados das análises, bem como os erros informativos. Então, se você rodar um determinado comando, ou se um pacote que você utilizar, a gente vai ver que o R, ele utiliza pacotes, né? E você precisa instalá-los e carregá-los, né? Aqui vão aparecer os erros, as análises e os resultados do que você está analisando. No canto superior direito, a gente tem aonde aparecem os bancos de dados, né? Então, aqui, quando a gente cria um objeto ou carrega um banco de dados, é aqui que ele vai aparecer, tá? E no canto inferior direito, tem as áreas de plotagem de gráficos. Então, quando você gera os gráficos, ele vai aparecer aqui nessa janela, né? E áreas de help, que são as ajudas para informações sobre alguns pacotes e visualização de tabelas, entre outras coisas. A gente vai começar por alguns comandos, né, que esses scripts vão ser compartilhados com vocês. A gente vai começar com alguns comandos utilizando objetos que a gente vai criar, tá? Objetos simples, não necessariamente relacionados à criação de banco de dados, por enquanto. Então, aqui nessa primeira parte, a gente tem, né, o passo 1, a criação de um objeto. O que é esse objeto? Eu vou organizar alguns valores, né? Que nesse caso aqui são valores de colesterol total que eu estabeleci.
E eu vou dar um nome para esse conjunto de valores de colesterol total de atividade 1, né? Então, observem que aqui na linha 3 a gente tem criando um conjunto de valores. Então, eu chamei esse objeto de atividade 1, criei um C, que tem a função de concatenar ou criar um conjunto, né? E coloquei os valores numéricos dentro desse C. Quando eu rodo esse comando, importante, para rodar comandos no R, a gente pode utilizar tanto o Ctrl Enter quanto o Run, né? Que é esse botão aqui. Quando eu rodo Ctrl Enter ou clico em Run, a gente vai ver que o nosso comando foi executado aqui no console e ele vai gerar, né, o nosso objeto aqui embaixo. Esse num, aqui na esquerda, a gente tem a atividade 1, que é o nome do conjunto de dados. O num indica que eu tenho 1 a 8 observações, e o num indica que essa variável é uma variável numérica, né? E aí, quando eu quero calcular a média desse conjunto de observações, desse objeto que eu criei, eu vou usar o comando summary, né? Então, eu peço summary do objeto atividade 1. Quando eu rodo, o resultado, como eu falei, aparece aqui embaixo, né? E o que que eu tenho? Eu tenho o mínimo, o primeiro quartil, lembrando que quartis são medidas de posição, né? Assim como a mediana. Então, eu tenho mínimo, primeiro quartil, mediana, o valor da média desse conjunto de valores, terceiro quartil e o máximo, né? Então, observem que a partir desse comando a gente consegue uma série de informações sobre esse conjunto que a gente criou. No passo 3, a gente calcula a variância, né? A partir do comando var, botando o objeto atividade 1 dentro dos parênteses, eu consigo obter a variância desse conjunto de dados. E no passo 4, a gente calcula o desvio padrão a partir do comando SD e, entre parênteses, o objeto atividade 1, que foi o objeto que a gente criou. Então, observem que a lógica dos comandos é sempre o nome do comando e, entre parênteses, o conjunto de dados do qual eu quero extrair as informações que eu vou utilizar. Então, quando eu rodo, por exemplo, aqui SD atividade 1, a gente chega no desvio padrão, que é 21,07, se a gente arredondar, né? Então, é sempre essa lógica que o programa vai seguir. Aqui abaixo, eu crio outro objeto, só que esse objeto que eu criei é de uma variável qualitativa, né? Qualitativa ordinal, que é a escolaridade, nível de escolaridade, e eu vou chamar esse objeto que eu vou criar de gráfico 1. Eu posso chamar o nome que eu quiser, tá, pessoal, quando eu crio um objeto. Né? Quando aquele primeiro, por exemplo, com nível de colesterol total, eu poderia ter colocado colesterol total, ou então banco de dados. Né? Então, quando eu crio um objeto, ou quando eu crio um banco de dados, eu posso chamá-lo do nome que eu decidi e que eu escolhi. Nesse caso aqui, eu criei um objeto chamado gráfico 1, com algumas proporções, né? Então, aqui eu coloquei 0,15, 0,45, 0,25 e 0,25. Então, eu dei Ctrl Enter, ou rodei Run. Observem que aqui embaixo, ó, apareceu, né, em azul no console, que foi gerado o meu objeto. Aqui no canto superior direito, aparece o meu objeto, gráfico 1, né, e os valores organizados. Então, está tudo aqui. Após criar esse gráfico 1, eu quero agora dar nomes a esses valores, né? Para isso, a gente vai utilizar o comando names. O que eu estou dizendo aqui na linha 19? Eu estou dizendo que eu quero names, dar nomes, ao objeto gráfico 1. Poderia fazer o mesmo lá no objeto gráfico 2. Eu estou dando o que a gente chama de label, né? Estou dando um nome para essas observações. Então, eu coloco names, gráfico 1, crio um conjunto de novo, olha o Czinho de conjunto, concatenar aqui. Concateno, crio um conjunto, e aí eu boto exatamente na mesma ordem. Então, após a gente criar, né, esse objeto que a gente chamou aqui de gráfico e dar nomes a ele, então observem que eu botei na mesma ordem, né? Então, a proporção que eu criei, 0,15, é referente ao ensino fundamental, ó.
Depois a proporção 0,45 referente ao ensino médio, a proporção 0,25 referente ao ensino superior e a outra, a última proporção 0,25 referente à pós-graduação. Isso aqui a gente criou, então não é um conjunto de dados que a gente observou, pegou para analisar, a gente criou um objeto e deu nome a ele. E agora a gente vai usar esse objeto nomeado, né, com as proporções, para gerar um gráfico do tipo de setores, ou gráfico de pizzas. Lembrando que o gráfico de setores, ou gráfico de pizzas, ele é um gráfico indicado para as variáveis qualitativas, né, sendo elas nominais ou ordinais, mas para as variáveis qualitativas em linhas gerais. E a gente vai usar para isso o comando py. E da mesma forma que a gente utilizou, né, a mesma lógica para gerar média, medidas sumárias, né, desvio padrão, a gente vai fazer com esse comando do gráfico, onde a gente vai digitar py e dentro dos parênteses a gente vai colocar o objeto que a gente quer avaliar. Então, a gente roda esse comando com Ctrl+Enter ou com Run e o gráfico vai ser gerado aqui no canto inferior direito. Deixa eu só rodar aqui o comando names, que eu não tinha rodado. Então, ele não deu o nome e eu rodo novamente o gráfico. Aqui em zoom, né, é óbvio que ficou bem pequeno, mas eu posso vir em zoom e ampliar esse gráfico para que ele fique melhor visualizado. Observem aqui, ó. Então, a gente tem cada fatia, né, uma proporção de observação lá do meu conjunto dessa variável qualitativa, que nesse caso é ordinal, certo? E lembrando que eu também posso utilizar para uma variável qualitativa o gráfico de barras, né? Então, para gerar esse gráfico de base, a gente vai utilizar o comando barplot. A mesma lógica, comando e dentro do parênteses o objeto que eu quero e que eu tenho interesse em explorar. Então, observem que aqui a gente tem no eixo X, cada barra representa uma categoria e no eixo Y a gente tem as frequências observadas, né? Então, de acordo com o conjunto que a gente criou lá em gráfico 1. Lembra que a gente tinha 0,15, 15% para o ensino fundamental, 0,45% para o ensino médio, 25% para o ensino superior e 25% para a pós-graduação? Então, ele vai colocar ali a altura da barra, né? Vai ser a minha frequência relativa que eu inseri lá no meu conjunto de dados. Então, a gente consegue fazer isso a partir do comando barplot. Existem outros comandos que são comandos mais avançados para gerar gráficos, né? Que a gente vai ver quando a gente for trabalhar com a abertura de bancos maiores. E esses comandos, eles podem ser editados, a gente consegue dar um design mais bonito para esses gráficos, né? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com os gráficos mais simples. Aqui no gráfico 3, a gente vem para as variáveis quantitativas discretas. Se a gente lembrar, né, quando a gente trabalha com uma variável quantitativa discreta, a gente pode também utilizar o gráfico de barras, o gráfico de colunas. Então, eu vou utilizar o primeiro conjunto de dados para gerar esse gráfico, tá? E aqui a gente tem, né, como eu não dei nomes, a gente tem os valores e cada coluna representa um valor observado. Quando a gente vem para o gráfico 4, que a gente vai trabalhar com variáveis quantitativas contínuas, a gente vai criar um novo objeto. Lembrando que a criação de objetos ela pode ser feita com o nome que você decidir, nesse caso aqui o nosso novo conjunto que a gente vai criar, né? O nosso novo objeto a gente vai chamar de altura. E esse objeto tem uma série de observações de alturas de indivíduos, né? E por se tratar de uma variável quantitativa contínua, a gente vai fazer a avaliação de distribuição desses dados a partir de um histograma. Então, a gente cria primeiro o objeto. Então, o que eu estou dizendo? Que eu vou criar o objeto altura, e esse objeto é um conjunto com os números que eu inseri aqui dentro do parênteses. Criei o objeto, apareceu aqui embaixo no console o comando que foi ok, que eu criei o objeto, e aqui no canto superior direito apareceu o objeto altura listado como criado, né? Vamos supor que eu esqueça um parêntese, né?
Esqueci um parêntese quando eu fui criar o objeto altura. Aparece um X indicando que algo está errado. Ou que falta um parêntese, ou que eu esqueci a vírgula em algum lugar. Então, o programa, nesse sentido, ele auxilia bastante, porque ele te indica quando você está errado. E ainda que você tente rodar esse comando, vai aparecer um erro aqui embaixo no console. Ó. Erro inesperado. Tá vendo? Então, eu coloco novamente aqui o parêntese e rodo. E aí ele vai rodar normalmente. Observem que aqui ele roda normalmente. Lembrando que para um gráfico, né, de variáveis qualitativas contínuas, para avaliar a distribuição, a gente faz isso a partir de um histograma, né? Então, eu vou gerar um histograma e a gente percebe o quê? Que no eixo Y, a gente tem a frequência de observação absoluta, né, desses valores de altura, e no eixo X a gente tem os intervalos que o próprio programa gera. Né? Lembrando que para variáveis quantitativas contínuas e para gerar o histograma, a gente tem a criação desses intervalos. Certo? E aí, essa distribuição, inclusive, se aproxima muito da normal. Isso é comum, né? Porque a estatura ela é uma variável que se aproxima muito de uma distribuição normal, e na maioria das vezes é normalmente distribuída. Aí a gente cria a variável, então. A partir de agora, a gente vai trabalhar com medidas de tendência central, né? Para explorar esse conjunto de dados à altura. Então, a gente vai gerar summary. E a gente vai ver aqui no canto inferior esquerdo o mínimo, o máximo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil. Né? Assim como fizemos com o primeiro conjunto de dados, atividade 1. A gente vai gerar também então, após a gente observar, né, as medidas de medida de tendência central aqui desse conjunto de dados, a gente vai também pedir as medidas de dispersão, né, para esse conjunto observado. Então, bora pedir aqui. A gente gerou a partir do comando summary, né? Só relembrando, a gente utilizou esse comando summary e entre parênteses altura. Para gerar o histograma, a gente usou o comando ist, entre parênteses altura. Tá? Então, já gerei aqui, né? Vou rodar mais uma vez para a gente ver. Gerei o comando summary para o conjunto de dados da altura, e ele me apresentou aqui as medidas, né, de posição e medidas de tendência central. Então, vou pedir agora para ele o desvio padrão da altura, usando o comando SD e entre parênteses o conjunto de dados da altura. E aí ele me gerou aqui o desvio padrão, que é de 0,15, né? E para finalizar essa segunda parte, a gente vai gerar um box plot, né, que é um outro tipo de gráfico para medidas quantitativas contínuas, onde a gente tem marcado no box plot, o gráfico de caixa, todas as medidas de posição. Então, vamos lá criar o box plot. O comando é box plot, entre parênteses, um conjunto de dados. Aqui a gente tem a mediana, né, que é posicionada por essa linha mais escura, os limites superiores e inferior, e os quartis. Primeiro quartil, no começo da caixa, e segundo quartil, ao final da caixa. Então, essa é a forma da gente utilizar o R para fazer medidas e gerar, né, estatísticas de resumo a partir de um objeto que eu criei. Então, colei as observações, coloquei no R, e aí eu consigo gerar essas estatísticas de resumo. Na última parte, a gente vai aprender agora como abrir um banco de dados para gerar essas estatísticas de resumo e esses gráficos, né? Que é o que a gente vai fazer agora. É importante que vocês, quando forem começar a trabalhar com R, criem uma pasta no computador para vocês direcionarem tanto o banco de dados, para salvar os roteiros de análise, sempre dentro de uma única pasta. Porque aí, sempre que vocês tiverem que acessar para buscar o banco de dados, vocês não vão ter problema em relação a isso. Então, o que eu faço? Eu botei aqui o banco nessa pasta chamada, né, Prof.uf, que é onde eu coloco os materiais, e eu vou vir aqui, ó, e vou copiar esse endereço, né?
ele está apontando o caminho do arquivo, que é C, /user, /Ana Lorena, /Dropbox, /profiu. Eu tenho que lembrar também do nome do meu banco de dados, que no caso aqui é banco, tá? Então, eu vou copiar isso e vou voltar para o R. Bom, pessoal, voltando para o R, o que vai acontecer agora, né? Então, a gente já definiu, a gente copiou, né, o nome lá do nosso arquivo, né? Então, a gente já definiu a pasta que a gente vai utilizar sempre. É lá que a gente vai salvar os roteiros, vai colocar o nosso banco após fazer download, né? Depois, a gente vai copiar o endereço da barra do Windows Explorer, né, exatamente do jeito que está lá. Adicionalmente, o nome do banco também, né? E vai colar aqui ao lado desse comando dados CSV, que eu já vou explicar como que funciona. Então, para que serve isso? Eu estou informando para o R que eu quero que ele leia e abra esse banco que está no formato CSV. O formato do banco vocês não devem se preocupar, porque quando a gente baixa lá da pasta, automaticamente ele vai estar em CSV, tá? E aí, o que eu estou dizendo agora? Eu estou dando um nome para esse conjunto, que agora vai ser meu banco de dados, não mais um conjunto de só uma variável, porque até então a gente tinha um conjunto de colesterol total, com vários índices de colesterol total, a gente tinha um conjunto de alturas, a gente tinha um único conjunto de proporções de escolaridade. E agora, o que a gente tem? A gente vai ter um conjunto com várias variáveis, né? Eu tenho um banco que eu vou chamar aqui de dados, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, né? Essa primeira parte não é comando, é como eu quero chamar. O comando, neste caso aqui, vai ser o read csv2. Esse é o comando, né? Então, esse é o comando, abre parênteses. O que eu coloco dentro do parênteses? Estou dizendo assim, ó, eu quero que você leia um arquivo em CSV2 que está localizado, aí eu vou colar o endereço, tá? Quando a gente cola o endereço aqui, vocês vão observar que o endereço ele vem sem a barra dupla. Ele vem exatamente assim como a gente viu lá na outra parte, né? Mas aqui a gente vai precisar colar, porque ele vai precisar das duas barras, né, para ler. Então, tem um lembrete ali em cima para vocês dobrarem as barras. E outra coisa é colar também o nome do banco, que no nosso caso lá é banco, o nome do arquivo, ponto .csv, que é o formato do arquivo. O nome não é banco.csv, o nome é banco e o .csv indica o formato desse arquivo. As demais informações vocês não precisam decorar. Aliás, pessoal, vocês não precisam decorar nenhuma dessas linhas. Isso tudo vai ser compartilhado com vocês. Vocês precisam entender qual é a função, tá? Mas decorar que read CSV serve para abrir o banco não é esse o objetivo. Então, a gente roda o comando para abrir o banco. Ele vai demorar um pouco, né, provavelmente, porque é um banco muito numeroso, né? A gente tem várias observações, né? E aí, agora a gente tem uma situação um pouco diferente. Como eu falei, a gente vai ter um conjunto de informações. Antes, o que eu precisava fazer? Eu pegava o nome do comando que eu quero, então, por exemplo, summary, que era o comando para gerar as variáveis, para gerar as medidas de resumo, né? De tendência central da variável, do objeto que eu tinha criado, que no caso lá era a altura. Então, eu botava summary, o nome do objeto, que era a altura. Aqui, a gente vai ver que vai ser um pouco diferente. Eu não vou ter apenas um objeto dentro desse banco de dados. É como se eu tivesse um conjunto de objetos, por isso que é banco de dados. Então, não vai bastar eu colocar summary e o nome do banco. Eu vou precisar dizer para ele qual é a variável que eu quero utilizar. Para isso, além de colocar o nome do banco, eu vou endereçar, né? Eu vou dizer qual que é a variável que eu quero. E esse comando, para que a gente consiga fazer isso, a gente vai sempre usar o cifrão. Então, por exemplo, aqui nesse caso, no passo 5, enquanto eu abro o banco, a gente tem o quê? Class, que é o comando que vai me dizer o tipo de variável, né? Qual o tipo dessa variável? Aí eu tenho aqui dados, que é o conjunto de informações, e eu tenho um componente novo que a gente não tinha visto até o momento, que é o S-cifrão, desculpa. Aqui, ó. Esse S-cifrão serve para indicar qual a variável dentro do conjunto existente, né, naquele banco de dados eu quero utilizar. A gente vai ver que quando a gente coloca dados, cifrão, aí ele vai me dar as opções de variáveis que tem no banco. E aí eu seleciono a opção que eu quero.
Então, esse é o primeiro ponto novo, diferente do que a gente tinha visto até agora, né? Até o momento, bastava colocar o comando e, entre parênteses, o conjunto de banco de dados. O conjunto de dados, desculpa, que no caso era a altura, né, a proporção que a gente colocou, a outra variável colesterol total. Agora, como nós temos vários, a gente vai utilizar o cifrão para chamar a variável que a gente quer, certo? Então, retornando, a gente preencheu com o nome do banco, né? E vai abrir novamente aqui o banco. Ele demora um pouco, como eu tinha comentado, porque é um banco grande, né? Eu tive que fazer alguns ajustes no banco, senão iria demorar uma hora para abrir, porque é um banco de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, reduzir um pouco as informações, elas não vão ser representativas da realidade, para que a gente pudesse otimizar o tempo, até quando vocês mesmos forem abrir o banco para testar, né? Então, o que a gente tem aqui? Abrimos, então finalizou aqui no console, como vocês podem ver, né? A setinha está azul. A gente rodou o comando de abrir o banco, criou dados, que é o nome do nosso banco, e o endereço, né? A localização do banco. Aqui a gente tem o banco, ó. Dados tem o total de 6.467, não, desculpa, 646.713 observações e 35 variáveis. Se eu clico nesse banco, ele vai abrir todas as variáveis, ó. Então a gente tem o ID de documento, o ID do paciente, a idade, nós temos a data de nascimento, nós temos sexo biológico, quesito raça, cor, o código e o valor, o endereço do município, endereço em cópia, endereço, ou outro endereço do município, né? Que a gente pode utilizar. Olha quantas variáveis, né? O F, endereço do paciente, enfim, temos várias informações, né, sobre esse indivíduo e a sua moradia, a idade, algumas informações sociodemográficas, né? Grupo de atendimento para vacina e qual foi a vacina utilizada. Aqui, ó, as vacinas administradas, tá bem? Então, esse é o nosso conjunto de dados. Dando continuidade, né, como eu tinha falado, a gente tem um elemento novo aqui, que agora eu não tenho mais somente uma variável, um conjunto, né? Eu tenho vários conjuntos, eu tenho várias variáveis, né? E para isso a gente vai sempre precisar identificar qual variável a gente quer trabalhar com esse cifrão. Então, aqui no passo 5, a gente tem o comando class para saber qual é esse tipo de variável, né? Se eu rodo aqui, lembrando que para rodar é Ctrl Enter ou Run, eu tenho que... Ah, só o nome da variável está errado. Então, aqui, ó, dados, cifrão, ele vai me dar as opções de todas as variáveis existentes, ó. Então, vamos aqui primeiro para a variável idade, tá? Do paciente. Quando eu rodo idade, eu quero que essa informação seja uma variável numérica. Ela não está como variável numérica, tá? Bora testar outra variável. Bora testar o sexo do paciente, sexo biológico. Está como um caractere, ok, né? Que é M para masculino e F para feminino. Bora testar agora raça, cor. É uma outra variável. Raça, cor, valor. Está como caractere também, né? Então, aqui, nessas próximas linhas, a gente tem as opções de representar graficamente. Mas antes de representar graficamente, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar a variável que antes, né, que a gente quer que seja numérica para que a gente possa explorar, que é a variável idade. Vamos ver aqui, ó, paciente, idade. Né? Que não está como numérica, o que eu vou dizer? Eu vou gerar uma nova variável. Então, eu vou gerar uma variável. Lembra que agora eu preciso do cifrão. Então, eu vou botar dados, cifrão. Vou gerar uma idade nova. Então, o nome da minha variável nova vai ser idade 2. Estou criando uma nova variável. E eu quero que essa variável idade 2 seja uma variável numérica. Então, para isso, basta eu utilizar o comando numeric. Olha como ele completa. E aí eu vou colocar a variável antiga, que é a variável
dados. Lembra que agora eu preciso colocar o endereço, né? Então, é cifrão, idade. Quando eu rodo esse comando, eu gero, estou dizendo o quê? Que a minha variável nova, chamada idade 2, agora ela vai se chamar, ela vai ser uma variável numérica a partir da variável paciente idade. Então, se eu botar class dados, que é o nome do meu banco, idade 2, que foi a variável que eu criei, agora eu tenho uma variável numérica. Então, como a gente viu antes, eu posso fazer todas aquelas explorações de medidas de tendência central e dispersão. Né? Qual era o primeiro comando? Summary, dados. Agora eu preciso indicar qual é a variável que eu quero trabalhar, que no meu caso vai ser idade 2. Então, a gente tem como mínimo de idade, né, 0, que provavelmente são crianças menores de 1 ano. Primeiro tercio, 1. Mediana, 45. Média, 45,52. Primeiro quartil, desculpa. Terceiro quartil, 59. Máximo, 121. E aí a gente pensa se tem possibilidade de ter indivíduos com 121 anos ou se isso é um potencial valor implausível, né? O erro de digitação, que também é possível. Dando prosseguimento, a gente vai utilizar os mesmos comandos para calcular, por exemplo, o desvio padrão, quando a gente tinha o conjunto de dados que a gente criou. Né? Agora a gente vai precisar identificar, como a gente fez até o momento, e colocar a idade para saber o desvio padrão desse conjunto de dados, que é 18,47. Né? Então, a gente já calculou a média, já calculou o desvio padrão, e a gente vai utilizar outros recursos, como, por exemplo, plotar o gráfico de histograma, né? A partir da função hist, dados. Lembrando que o gráfico de histograma, ele tem a função de avaliar a distribuição, né, desse conjunto de dados. Então, quando a gente plota o histograma, né, a gente tem a frequência dessas informações, a gente percebe que a gente, apesar de ter uma distribuição de dados que se aproxima da normal, né, a gente vê que a gente tem pouquíssimas pessoas aqui menores de 20 anos. 20 anos. Muito provavelmente pela política utilizada, né? Pela política não, mas pela forma com que essas... pelas decisões relacionadas sobre prioridade de distribuição de vacinas, né? Provavelmente, quando a gente tiver uma cobertura vacinal mais ampla, incluindo crianças, né, menores de 5 anos, por exemplo, a gente tem aqui uma distribuição bem mais próxima da normal, que é o que acontece quando a gente observa esse outro lado aqui da capa. Se a gente opta por exemplo, plotar um box plot, que foi um comando que a gente utilizou também no conjunto de dados que a gente criou, né, com a mesma variável, a gente tem conjunto de dados e variável idade, né? A gente percebe o quê? Observem que a gente tem aqui, né, o menor valor, né, o limite inferior é 0, como a gente viu lá nas medidas sumárias, né? O primeiro quartil, a mediana, o segundo quartil, o valor mais alto e alguns valores extremos, como a gente aprendeu lá na aula de gráficos, que são os outliers, né? Então, a gente tem os outliers, que são ali aquelas pessoas que apareceram, como, por exemplo, com 121 anos, que a gente observou quando a gente utilizou o comando summary. Observando agora, né, alguns comandos relacionados a uma variável do tipo qualitativa, né? Vamos usar novamente aqui o comando class, né, para avaliar a variável, por exemplo, raça-cor. Lembrando que raça-cor valor, porque eu tenho as classificações, né? E ela está como caractere, que na verdade seria mais interessante que ela estivesse como fator para que a gente pudesse utilizá-la, né, nos comandos que utilizam variáveis qualitativas. Então, a gente pode fazer a mesma mudança que a gente fez para a variável do tipo numérica, a gente vai fazer para a variável raça-cor, para que ela fique uma variável do tipo fator, né? Então, a gente vai criar uma nova variável usando dados, que é o nome do meu conjunto, crio o nome da nova variável, que aqui eu vou chamar de raça cor. Vou dizer que ela é igual
a variável antiga, s.factor, assim como a gente fez s.numeric dados, e a gente vai utilizar aqui a variável raça, cor, valor. Então, eu estou dizendo o quê? Que eu quero que a variável raça, cor se transforme em um fator. Quando eu rodo, né, e dou class novamente aqui para a variável raça, cor que eu criei, dados, raça, cor, a gente tem que ela é um fator agora, né? Então, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente utilizou alguns comandos para a gente ver as frequências, né? A gente vai fazer esse processo com essa variável qualitativa também, tá certo? Para a variável qualitativa, após transformar a variável raça, cor em fator, a gente vai utilizar os comandos table e prop table. Então, utilizando o primeiro comando, que é o table, a gente vai carregar, vai rodar, né? Utilizando o Ctrl Enter ou Run. O que a gente vai ver? As frequências absolutas dessas variáveis, né? Então, eu tenho pessoas que se autodeclararam como amarelas, 56.402, brancas, 156.936, indígenas, 236, pardas, 133.625, pretas, 43.538 e um quantitativo alto, né, sem informação sobre o quesito raça-cor. A gente vai ver que, com frequência, esses bancos de dados, eles apresentam ausência de informação, que é um grande problema, né? Mas aí a gente tem esse quantitativo. Beleza, mas o que a gente tem aqui são frequências absolutas. A gente quer saber sobre as frequências relativas. Então, a gente vai usar o comando propTable dessa função, além da função table, né? Eu estou usando dois comandos, então eu vou botar um comando dentro do outro, né? Então, quando a gente olha o percentual, a gente vê que, proporcionalmente, a gente tem 0,08 de indivíduos que se autoclassificaram como amarelo, 0,09 arredondando, né? 0,24 brancos, 0,003 indígenas, 0,21 pardos, 0,7 pretos e 0,4 praticamente sem informação. Se eu quero que essa informação apareça como frequência relativa em percentual, basta eu acrescentar o vezes 100 aqui no final do comando. E aí a gente tem 8,7%, 24,3%, 0,03% de indígenas, 20,7%, 6,7% e 39,6% de indivíduos que se autodeclararam pretos e pardos, né? Então, até o momento é isso que a gente tem para análise de medidas sumárias para variáveis qualitativas e quantitativas, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Todo esse material vai ser compartilhado com vocês para que vocês façam a tentativa de utilizar o programa, tá certo? Um abraço, até a próxima, pessoal.